Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Quem está falando é a irmã Tatiana. E hoje, meus irmãos, a irmã Tatiana vai fazer diferente. Eu vou primeiro deixar 3 louvores da harpa e depois eu vou deixar a palavra. Amém, meus irmãos? Fazer diferente, porque quando Deus manda é como Ele quer, né? Amém? Hoje é primeiro os 3 louvores da harpa cristã e por último a palavra. E a palavra, já vou adiantando, se encontra em Salmos 102 e o 13. A palavra se encontra em Salmos 102 e o 13. Mas antes da palavra, eu vou deixar 3 louvores da harpa cristã. Vou deixar o número 3, o número 4 e o número 5. Quem quiser acompanhar a irmã Tatiana, viu, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos? Vou louvar logo 3. Vamos lá, meus irmãos? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. Jesus, no Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor, oh glória. Eu também estou louvando em favor da sua lei, entoando aleluias a meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, aleluia, Jesus. Agora vamos para o 4, meus irmãos. Aleluia, oh, aleluia. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste teu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, aleluia. Deus velará por ti, nos desalentos, nas provações. Deus velará por ti. Lembra-se dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, oh glória. Deus, Ele cuida de mim e de você, meus irmãos.
Que você somente descanse e confie nele, porque ele cuida de mim e de você. Aleluia, porque ele nos ama, meus irmãos. Porque ele morreu naquela cruz, por mim e por você. Eu, você sendo falho, pecador, mas ele morreu por mim e por você naquela cruz. Ele foi até o fim. Aleluia. E ele cuida de mim e de você, meus irmãos. Que pode todos desamparar-me a você, pode todos rejeitar-me a você, desprezar, aleluia, humilhar. Mas ele nos ama, meus irmãos. Ele cuida de mim e de você. Aleluia, aleluia. Pode todos nos deixar, mas ele nunca deixa a mim a você. Porque ele sempre está comigo com você em todos os momentos. Porque ele é nosso amigo fiel, é nosso pai. Ele é tudo que você precisa, ele é tudo que você necessita. Aleluia. Porque quando todos vão embora, meus irmãos, ele está comigo com você. Aleluia, oh glória, porque ele nos ama. E nunca você duvide que Deus nos ama, meus irmãos. Porque ele nos ama. Mesmo eu você sendo falho, pecador, mas ele ama a mim a você. Aleluia. Porque às vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente. Quem está passando por, né, alguma dificuldade, alguma situação difícil, algum momento, né? Está passando por algo difícil. A gente acha que ele esqueceu da gente. Mas não esquece não, meus irmãos. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Porque ele venceu e eu e você também vamos vencer. Aleluia. Mas nunca você pense que ele esqueceu de mim e de você. Porque ele nunca esquece, meus irmãos. Pode uma mãe que amamenta seu filho esquecer de seu filho. Mas ele nunca esquece de mim e de você. Então que você nunca duvide. Aleluia. Que ele é comigo com você. Aleluia. Nunca pense que ele, né, desamparou-me a você. Porque ele nunca desampara-me a você, meus irmãos. Nunca. Nós que muitas das vezes deixamos ele. Aleluia. Mas ele nunca deixa eu e você. Mesmo você sendo falho, pecador. Mesmo você não merecendo nada. Mas ele nunca deixa eu e você. Porque se não fosse ele na minha tua vida, o inimigo já tinha engolido você vivo. Aleluia. Oh, glória. Vamos pro 5 agora, meus irmãos. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor, oh glória, aleluia, Jesus, aleluia, oh glória, aleluia, Jesus, oh aleluia, aleluia. A irmã Tatiana agora vai para a palavra, meus irmãos, que se encontra em Salmos, o 102, como eu falei anteriormente, não foi, meus irmãos? E o 13, Salmos 102 e o 13, oh glória, Salmos 102 e o 13, vamos lá, meus irmãos? E diz assim, oh glória, aleluia, Senhor. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Só até aqui, meus irmãos, que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, que nessa tarde, aleluia, Ele está se levantando do trono dele ao meu teu favor, porque Ele está se compadecendo de mim e de você, meus irmãos, porque Ele viu o que você passou. Aleluia. Ele viu, meus irmãos, que foi muita humilhação, muito desprezo, muita rejeição, muita perseguição, muita calúnia. Aleluia. Mas que você continuou firme, forte na presença dEle. Que você não negou o nome dEle. Por isso que nessa tarde Ele está se compadecendo de mim e de você. Ele está se levantando do trono dEle ao meu teu favor. Porque só Ele, meus irmãos, para fazer o que você não pode. Porque só Ele sabe o que você precisa. Só Ele sabe o que você necessita. E nessa tarde, meus irmãos, Deus está se compadecendo da minha da tua dor. Porque só Ele sabe onde está a minha tua dor. Aleluia. E nessa tarde, meus irmãos, Ele está se compadecendo de mim e de você. Aleluia. Aleluia. Ele está se levantando, meus irmãos. Aleluia. Para resolver a minha tua causa. Aleluia. Aleluia.
Porque o que você não pode fazer, só ele, meus irmãos. Aleluia. Nessa tarde, meus irmãos, Deus já se levantou a meu teu favor para resolver-me tua causa. Porque Ele é Deus do impossível. O que para mim, para você é impossível, para Ele não é nada. Então que você descanse e aquiete e confie em Deus que você serve. Porque nessa tarde Ele está se compadecendo de mim e de você. Porque Ele viu o que você passou por amor dEle. Aleluia. Porque pelo amor do nosso Pai, meus irmãos, eu e você vamos ser odiado, caluniado, defamado, desprezado, perseguido. Aleluia. Aleluia. Mas quando eu e você, meus irmãos, passa por tudo e permanece de pé, firme e forte, é que Deus chega para socorrer-me a você. É que Deus chega com providência na minha, na tua vida. É que ele se compadece de mim e de você. E nessa tarde, meus irmãos, Deus está se compadecendo de mim e de você. Porque Ele viu o que você passou por amor dEle. E Ele viu que você não negou o nome dEle. Ele viu que você continuou, mesmo na pouca força, mesmo chorando, mesmo gemendo. Continuou. Que você não paramos. Por isso que nessa tarde, meus irmãos, Ele está se levantando a meu teu favor. Aleluia. Porque Ele viu que você não negou o nome dEle. Porque eu e você tinha tudo para negar o nome dEle. Mas eu e você não negou. Porque o medo não parou em você. As perseguições não parou em você. As calúnias não parou em você. As defamações não parou em você. Aleluia. Aleluia. Porque Deus sempre estava comigo com você. E sempre está comigo com você. Em todos os momentos. Porque o inimigo fez de tudo para parar em você, meus irmãos. Nos colocou medo. Fez de tudo. Nos perseguiu. Nos caluniou. Nos defamou. Mas aí você continuou caminhando. E você continuou caminhando. Aleluia. E você continuou olhando somente para o alvo. E você não olhou nem para a direita nem para a esquerda. E você continuou olhando só para o alvo. Aleluia. E é por isso que nessa tarde, meus irmãos, Deus está se compadecendo de mim e de você. Porque Ele viu que você passou por amor o nome dEle. E aí você não desistiu. Aleluia. Então que você se prepare, meus irmãos. Porque nessa tarde, aleluia. Aleluia. Deus vai fazer o que você tanto deseja. Deus vai fazer o que você tanto quer. Porque Ele viu, meus irmãos, o que você passamos. E aí você não negou o nome dEle. Então se prepara para viver o que Deus prometeu para mim e para você. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Quando Ele promete, Ele cumpre. Mas é no tempo dEle. Porque primeiro você tem que passar pelo processo. O processo dói, machuca, mas nos ensina. Aleluia. Porque jamais, meus irmãos, Deus vai entregar algo para mim e para você se Ele não provar em você. E Deus provou em você e viu quem vocês somos. Aleluia. Porque só Ele nos conhece, meus irmãos, no oculto e no profundo. Aleluia. Porque muitos julgam você pela aparência. Mas Deus não vê a aparência não, meus irmãos. Deus sonda o nosso o íntimo. Aleluia. 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 Oh glória. Aleluia. E Ele se agradou de mim e de você, meus irmãos. Porque Ele nos sondou. Aleluia. 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 Oh glória. E que nessa tarde, meus irmãos, eu e você se prepare para viver o que Deus prometeu para mim e para você. Porque chegou nosso tempo de viver as promessas de Deus na minha e na tua vida. Porque você passou por tudo. Aleluia. Não negou o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Porque muitos, meus irmãos, desistem no meio do caminho. Não quer falar mais do amor do Pai. Não quer obedecer mais o Pai. Aleluia. Aleluia. Quando está passando pela provação, quando está sendo perseguido, quando está sendo caluniado, defamado. Aleluia. Mas quando é você, meus irmãos, é perseguido, é caluniado, é defamado. Aleluia. E continua caminhando e não desiste. Aleluia. Aleluia. Papai se agrada desse que não desiste. Em meio ao medo, em meio às calúnias, em meio às perseguições, em meio às defamações. Quando aí você não para, meus irmãos, papai se agrada. E nessa tarde, Ele está se levantando a meu a teu favor. Porque Ele viu que você continuou, que você não parou. Porque tudo que o inimigo queria, meus irmãos, era calar em tua voz. Mas Ele não conseguiu, não. Porque quando Deus chama você, Deus se responsabiliza. Aleluia. Porque ninguém pode tocar no ungido, não, meus irmãos. Porque vocês somos ungidos e vocês somos protegidos. A fúria do inimigo foi grande na minha tua vida, para calar a tua voz. Mas Deus não permitiu. Aleluia. Porque Deus escolheu a mim a você, meus irmãos. Deus ungiu a mim a você para falar do amor dEle. E não tem ninguém que possa calar a tua voz. Porque muitos se incomodam com a minha e com a tua voz. Porque sabe que Deus é na minha tua vida. Porque sabe que quando você abre a boca, o inferno estremece. Aleluia. Por isso que a fúria do inimigo é grande. Para calar a tua voz. Mas não cala não, meus irmãos. Porque o inimigo tem que fugir de mim e de você. O inimigo tem que correr. Aleluia. Aleluia.
Porque Deus deu autoridade para mim, para você, meus irmãos. Pisar na cabeça da cobra, pisar na cabeça da serpente para matar. Aleluia. Porque Deus deu autoridade para mim, para você, meus irmãos. Deus, ele deu espírito de ousadia a você. E não espírito de temor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Que tem que fugir, meus irmãos, é o inimigo. Aleluia. Aleluia. Ele tem que correr, bater de retirada. Da minha, da tua vida. Da minha, da tua casa. Aleluia. Da minha, da tua saúde. Da minha, das tuas finanças. Da minha, da tua vida sentimental. Aleluia. 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 Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele faz de tudo para destruir a minha você. Para que você não venha ser feliz. Aleluia. Para que você não venha prosperar. Aleluia. Mas quando Deus quer abençoar, meus irmãos, não tem ninguém que impeça, não. Aleluia. Quando Deus já termina, está determinado. E quando Deus quer abençoar a você, não tem ninguém que impeça. Não tem ninguém que possa frustrar os planos de Deus na tua vida. Não tem ninguém que possa impedir. Porque aquilo que Deus já terminou sobre a mim, sobre a tua vida, vai ter que acontecer. Porque quem começou a boa obra é fiel para terminar. Porque passa o céu e passa a terra. Mas a palavra do Senhor sobre a mim, sobre a tua vida, não vai passar. Porque Ele é fiel, meus irmãos, para cumprir. Mas é no tempo dele. Porque muitas das vezes a gente não quer esperar no tempo do Senhor. A gente quer se precipitar. A gente quer passar na frente. Mas que você espere, meus irmãos, no tempo dele. Porque o que Ele prometeu na minha tua vida, Ele vai cumprir. Porque ninguém pode ficar com aquilo que é meio que é teu, não, meus irmãos. Porque o que é meio teu é meio teu. E ninguém pode ficar, ninguém pode tomar. Porque foi Deus que deu. Então que você descanse no Senhor, se aquiete, vá dormir tranquilo. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria é pelo amanhecer. Sossega, meus irmãos. Sossega teu coração, aquieta tua alma. Porque o que é meio teu é meio teu. Ninguém pode ficar, não. Ninguém pode roubar o que é meio que é teu. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E que eu e você nessa tarde, meus irmãos, se prepare para viver o novo de Deus. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, ele é justo. Aleluia. Aleluia. E Deus não fica devendo nada para ninguém, meus irmãos. Quando você trabalha para Ele, quando você é fiel a Ele, quando você faz a vontade dEle, aleluia. Ele cumpre, meus irmãos, na minha tua vida. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando Ele promete, Ele cumpre. Pode o homem prometer e não cumprir. Mas Deus não, meus irmãos. Quando Ele promete, Ele cumpre. Porque é no tempo dEle. É na hora dEle. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Que passe o céu e passe a terra. Mas a palavra dEle sobre a mim, sobre a tua vida, não vai passar. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Aleluia. E o tempo determinado chegou, meus irmãos. E Deus cumpriu na minha tua vida. O tempo determinado chegou, meus irmãos. Porque nessa tarde Ele está se compadecendo da minha, da tua dor. Porque só Ele sabe onde está a minha tua dor. E só Ele, meus irmãos, para fazer o que você não pode. Porque Ele é o Deus do impossível. Porque os meus teus olhos vão ver o impossível de Deus acontecer na minha, na tua vida. Porque o que para mim, para você, era impossível, a partir de hoje, aleluia, não vai ser mais. Aleluia. Porque Deus, meus irmãos, hoje está entrando para resolver. Aleluia. O que você não pode. Porque quem dá a última palavra na minha, na tua vida é Ele. Porque o homem pode dizer que não. Mas quem dá a última palavra é Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Então que você sossegue, meus irmãos, e se aquiete. E vá dormir tranquilo. E descanse no Senhor. Porque o que é meio teu, é meio teu. Ninguém vai ficar com aquilo que é meio que é teu. Aleluia. Aleluia. Mas que você descanse, meus irmãos, se aquiete. Que você entregue no altar do Senhor e descanse. Porque muitas das vezes você entrega no altar do Senhor e não descansa. Fica inquieto, nervoso, agitado. E Deus não trabalha em meia inquietação. Deus não opera o milagre em meia inquietação. Deus quer que você descanse, se aquiete e confie nele. Para Ele operar o milagre na minha tua vida. Para os meus teus olhos ver o impossível acontecer na minha tua vida. Porque os meus teus olhos vão ver o impossível de Deus acontecer na minha tua vida. Porque o que era impossível não vai ser mais impossível. O que era impossível a partir de hoje vai ser possível. Mas aí você tem que crer. Tem que olhar com os olhos da fé. Aleluia. Passa a enxergar com os olhos da fé, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Porque vai acontecer. Aleluia. O que Deus já terminou sobre a minha, sobre a tua vida, vai acontecer. Porque ninguém pode pedir. Ninguém pode frustrar. Ninguém pode ficar com aquilo que é meio teu. Porque o que é meio teu, é meio teu. Porque foi Deus que deu. Amém, meus irmãos? E só até aqui. Se for poucas, mas está tendo entendido a palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde.